Olá, pessoal, tudo bem? Para aqueles que não se lembram, eu sou a professora Tamela, aqui da Formação Solidária, e sou responsável pela matéria de português de vulgo literatura. Já faz 2 semanas que vocês me viram pela última vez. Infelizmente, semana passada eu tive um imprevisto, não consegui logar a videoaula, mas eu expliquei certinho lá no grupo do Facebook de vocês. Qualquer dúvida, gente, por favor, me perguntem, tá? Não tendo a aula semana passada e contando com a primeira que nós não tivemos, nós estamos 2 aulas atrasadas. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou hoje logar apenas uma aula e no sábado eu vou fazer um post lá no grupo. Por favor, me respondam qual é o melhor horário para que eu solte uma aula. Para vocês verem, pode ser na hora, pode ser um pouquinho depois, mas pra gente, né, ficar no cronograma correto. Tudo bem? Mas, né, voltando, vocês podem estranhar um pouquinho, porque eu não estou às 9h30 da noite. Tive que. Hoje eu peguei o horário do professor Diego, das 6h30, porque ele pediu. Então, né, vamos ajudar eles também. Então, né, gente, vamos lá. Não estranhem eu aqui, por favor. Então, hoje nós vamos continuar o assunto que nós iniciamos na nossa última aula, que é o romantismo. O romantismo, fazendo aquela lembrança básica, foi aquele movimento literário que teve início no século XIX e também terminou lá em 1881. Então, foi bem naquele período, né, de mudanças. E o que ele expressa? Ele expressa principalmente o nacionalismo, o regionalismo, o indianismo, os sentimentos e expressões puramente brasileiras, ou tentando ser brasileiros. Por que eu digo isso? Porque nós vamos ver isso mais aprofundadamente hoje. Então, na última aula, essas características que eu falei aqui para vocês, elas são as principais características que movem todo o movimento. Entretanto, na última aula, nós falamos especificamente de cada geração romântica, então, primeira, segunda e terceira, que tem suas especificidades, umas características, alguns textos próprios, que são lá da outra aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outras expressões literárias. A da do romance e a da bem pouquinho do teatro, que é o que está ali na apostila de vocês. Vamos seguindo ali o que está colocado, beleza? Eu separei aqui um material para que nós falemos rapidamente, em poucos minutos, sobre alguns autores dos principais momentos do romantismo. Da, da parte da parte romântica, romancistas, da parte de romances, tá bem? Que mais? Antes de tudo, eu preciso que vocês entendam uma característica muito importante e muito relevante desse período literário, dessas características dos romances. Diferentemente do que hoje nós conhecemos por romances e textos mais longos, na época eles não eram, em sua maioria, publicados pela primeira vez no formato de livros. Eles eram publicados via folhetins. Caso vocês não saibam, fiquem tranquilos, eu explico o que são folhetins. Folhetins é um gênero que é publicado em jornais. Hoje não é tão comum assim, né? E são capítulos curtos, expressos na folha do jornal, em que os leitores, a população, podia ter acesso a eles de forma diária, semanal, quinzenal ou mensal. Era essa o período, né, que poderiam ocorrer as publicações dos folhetins, ok? Então, sabendo disso, então vocês têm que entender que, mas um livro demorou para ser publicado. É,
demorava bastante. Tem alguns textos que têm muitos capítulos e levaram anos para serem concluídos. Então, e as pessoas elas compravam, isso fazia com que as pessoas comprassem um jornal, sim, jornais se interessassem por aquilo, pelaquela leitura e, consequentemente, eles vendessem mais, sabe? Então, isso é muito importante dizer que a literatura ela se tornou mais popular graças ao veículo chamado jornal. Então, era ali que eram expressadas as novas histórias e, portanto, eram colocadas em prática todas as expressões, todos os sentimentos, e isso fazia com que fosse mais comercial, entende? O que é importante dizer sobre isso também? Como se tornou algo mais comercial e muito mais acessível ao público, o romance romântico, parece repetição, mas não é, ele tem por característica temas voltados aos dramas e às paixões do cotidiano, aquele sentimento extremo que acontece no dia a dia das pessoas. E isso que faz com que elas se interessem tanto e compram e consumam tudo aquilo ali. Então, esses temas se envolvem justamente, que vocês podem grifar, porque eu acho bem interessante, na idealização, no amor platônico, no, na emoção sobre a razão, a fantasia sobre a realidade. Lembra aquela ideia da contraposição de ideias da poesia? Na, na questão do romance, ele continua também, ok? Paixão sobre a racionalidade. Então, beleza versus feiura. É importante dizer que nesse período, principalmente nas obras, há uma idealização extrema. Ou seja, então aqui nós vemos seres ideais. E muitas vezes, e não só seres, tá? É importante ressaltar, mas localidades irreais. E com isso a gente tem uma fantasia do que poderia ser a sociedade brasileira. Então, esses textos eles servem muito mais para a questão literária, artística, do que para a questão histórica. Apesar de muitos deles serem bem vistos e muitas vezes compartilhados como, né, fatos, não fatos históricos, mas tendo uma base daquela visão histórica, a parte mais científica, ok? Vamos começar com, né, o nosso primeiro autor, que foi muito importante justamente por ser o precursor do movimento romântico na parte do romance, Joaquim Manuel de Macedo. Então, ele foi o precursor do romantismo nos romances com a publicação de A Moreninha em 1844. É importante dizer que esse não foi o único escrito dele, mas é provavelmente um dos mais importantes, então por isso que nós falamos mais desses aí, ok? Então, 1854, foi ele, graças a esse tipo de texto, que foi consolidado, já existia, que começou em 1830, mas a popularização desse folhetim, ela se deu com a publicação de A Moreninha, justamente por esse caráter mais interessante que as pessoas sentiam, pela intriga que poderia ter com o texto. Então, né, ele também é levado em consideração justamente pela visão documentarista que toma. Ou seja, então, a visão, o modo como Joaquim Manuel de Macedo ele narra a realidade fluminense e carioca ali no texto dele, muitas vezes é tida como um importante marco para a questão de como era o Rio de Janeiro da época.
para que nós hoje tenhamos uma noção das diferenças, das questões mais histórico-sociais daquele ponto. Por isso que nós dizemos que, apesar dele ser o precursor, um dos maiores nomes do romantismo, do romance brasileiro, suas personagens, justamente por estarem veiculadas no folhetim, elas são superficiais. Então, nós não temos um aprofundamento delas. A gente sabe o que acontece ali na hora, mas essa ideia de realmente conhecer a personagem, nós não temos a oportunidade de saber. Não sabemos suas motivações, o que lhe guia, a menos que ele fale, mas essa construção muito característica da atualidade nós não temos. Então é importante dizer isso. A linguagem empregada, justamente pelo veículo, será o jornal, ele é considerado a mais simples. De novo, simples para a época. Então, para que todos que comprassem o material, claro, aquela classe, a classe leitora, ela tivesse entendimento. Muitas vezes eles utilizam alguns regionalismos, alguns maneirismos típicos para expressar algumas ideias. Então, os temas de Joaquim Manuel de Macedo, eles eram voltados justamente aos amores impossíveis, às dúvidas e segredos, aos namoricos, às festas, às brincadeiras estudantis. Então, tudo que envolvesse esses temas, que eram amplamente comprados e consumidos pela classe burguesa carioca e brasileira, se tornavam um fenômeno nacional. E justamente a criação desses finais felizes, principalmente pela idealização dos amores, dos sentimentos, de tudo que passa ao redor, ok? A Moreninha. O que eu vou fazer aqui para vocês, gente? Em um resumo de até 5 minutos, eu vou contar algumas histórias para vocês. A primeira delas, a gente vai intitular como A Moreninha. Então, como eu disse, eu ainda não disponibilizei o, o Google lá, o questionário que eu falei que eu ia disponibilizar no último vídeo, porque eu não tive acesso a um computador. Meu computador estragou e tá difícil, tá difícil. Mas eu juro pra vocês que hoje, um pouquinho antes da aula, eu disponibilizarei, ok? Que mais? Então, em 5 minutos, super rápidos, eu vou contar qual é o contexto da obra, como ela funciona, os spoilers básicos e para que vocês entendam como seria essa obra, ok? Em bom tom da amizade, ele aceita, óbvio, né, para falar que ele conseguiria, não conseguiria ou conseguiria fazer isso. E na hora do jantar, amigos deles, preocupados com toda aquela situação libertinosa da qual Augusto tanto se regozijava, conta a Dona Ana. Dona Ana é a avó de Felipe e a anfitriã da ilha onde eles estavam. Mas não só de Felipe, de Dona Carolina, a apelidada aqui na nossa obra de Moreninha. E assim, o Fabrício também comenta que quando eles tinham quando ele tinha, ou quando Augusto tinha 13 anos, se apaixonou perdidamente por uma menina, mas viu em uma praia, mas ele nunca mais chegou a ver. Oh, meu Deus! Então, Carolina, né, pelo bom tom de atentar os outros, vai e começa a brincar com Augusto, no sentido não, né, hoje atual, mas de fazer aquelas brincadeiras, aquelas brincadeiras de ironia, com implicância entre um e o outro, o que, né, desencadeia em um namorico entre os dois. Depois daquele tempo passado na ilha, Augusto, ele acaba se apaixonando perdidamente por Carolina.
Ela, que, né, representa justamente aquela moça da época, que é educada, fina, irônica, mas que não ultrapassa os limites, e está à busca do seu príncipe encantado, além de ser linda, né? Se vê perdidamente apaixonada também pelo Augusto. No fim, os dois descobrem que, na realidade, ela era a menina por quem ele tinha se apaixonado e ele, o menino que ela tinha se apaixonado tantos anos. Oh, final feliz, eles ficam juntos, se casam e vivem felizes para sempre. E essa, meus queridos, é a história de A Moreninha. Tudo bem? Oi, gente. Então, provavelmente vocês não vão mais me ver, mas aconteceu algum problema no meu navegador aqui, caiu tudo e agora que voltou, eu eu não vou aparecer mais pra você, porque eu tive que sair e colocar outro. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, a gente tava falando da Moreninha e agora vamos falar da principal pessoa quando tratamos sobre o romantismo na parte de romances. José de Alencar. Como vocês podem ver, vocês têm vários textos dele ali, que são os principais quando a gente trata de José de Alencar, e os que mais são cobrados em provas pré-vestibular. Então, por isso que nós vamos falar um pouquinho de todos eles, tá bom? Então, o que vocês precisam saber sobre José de Alencar? Ele foi o primeiro grande romancista brasileiro. Lembrando que esse romance, como nós conhecemos hoje, surgiu justamente no romantismo. Portanto, né, ele foi o principal, ok? E curiosidade, ele escreveu tanto e foi tão rico para nossa literatura, mas mesmo assim ele morreu muito jovem, aos 48 anos, de, adivinha, tuberculose. Que mais? E assim como muitos deles, ele não era simplesmente um escritor, um jornalista voltado para essa área de folhetins. Porque os textos dele são também escritos, né, para folhetins. Não. Ele é alguém que foi uma pessoa super estudada. Então, advogado, jornalista, professor, político, ministro da Justiça. Então, foi muita coisa, ok? O que é importante saber sobre a obra geral de José de Alencar? Então, ele foi o primeiro romancista brasileiro. Ele era extremamente analista e crítico dos comportamentos humanos da época, principalmente quando a gente estava falando da cultura brasileira, criticando também a alta burguesia, o clero e extrapolando limites, sabem? O que é importante dizer? Que a linguagem literária dele é extremamente abrasileirada. E com isso, a gente percebe que é uma linguagem mais facilitada, regionalista, palavras que voltem e digam como são, como funcionam a beleza do português brasileiro, ok? Que mais que nós precisamos saber? Ele possui a sua linguagem extremamente poética. O que isso quer dizer? Que é extremamente maravilhoso. Nós vivemos em um mundo cor-de-rosa pintado e muito bem dito e extrapolado, ok? Os temas deles geralmente são voltados a intrigas, namoros adolescentes, lazer e ansiedade, dinheiro, amor e fama. Por isso que ele foi tão criticado e muitas vezes perseguido por aquilo que ele dizia, entende? O primeiro texto que nós temos ali, que é muito importante e demonstra justamente a, aquelas características da idealização romântica e principalmente da natureza e do indígena, é o Guarani. O Guarani, né, como diz o próprio nome, é um índio. Nós não gostamos desse termo, desculpem, um indígena
que retrata essa fundação do herói brasileiro. É importante dizer que nesse conto, principalmente, nós temos a ideia de um herói como aqueles das baladas europeias, que é o herói com armadura reluzente, cavalo branco, muito aquém de quem é realmente a figura do indígena brasileiro, ok? Então, o que conta essa história? Nós temos as três principais pessoas: Dom Antônio, Peri e Cecília. Dom Antônio é um fidalgo, político, vamos colocar assim, dono de terras português, e é o progenitor de uma família. Ele começou a morar na cidade do Rio de Janeiro, e foi lá que, né, ele trouxe a sua família, né, para morar. Dona Laureana, seu filho Dom Diogo e a filha Dona Isabel, além da sua sobrinha a Dona Cecília, e a sua sobrinha Isabel. Ali nós vemos a figura já de Peri, que é um indígena forte, galante, o herói da nossa história, que vai enfrentar sozinho uma enorme onça. Estava armado com o quê? Apenas com um graveto que terminava... Graveto não, uma vara que terminava em uma forquilha. E arremessa o animal no ar e, né, captura a onça viva. Então, de novo, super fantasioso, algo irreal. Cecília, nesse momento, ela aparece em seu quintal, divagando, pensando consigo. As questões de sua vida. E, né, ela encontra em Peri o alvo dos seus sentimentos verdadeiros. Mas, nesse momento, nós temos que eles mais gostam de fazer, um triângulo amoroso. Nós temos três homens interessados na figura de Cecília, que é uma mulher muito bela, uma mulher cobiçada, que mostra afeição, sentimentos, tudo de coisas boas. Então nós temos Álvaro, que é aquele que realmente ama Cecília, Loredano, que é um ex-padre excomungado e italiano, que só vê na Cecília não um objeto de amor verdadeiro, mas de desejo carnal. E por fim, né, Peri, o índio, que vira o guardião de Cecília e que adora, reverencia quem ela é. E no outro lado nós temos Isabel, que é perdidamente apaixonada por Álvaro. Então nós temos aquele velho triângulo amoroso, que tem mais gente nessa história, mas que expressam todas essas ideias. Nisso, Peri era filho de um cacique da sua tribo. Mas ele larga tudo pelo amor a Cecília. Então ele é abandonado, renegado pela tribo dele. Com isso, o que nós temos? Depois disso, o Dom Antônio, ele se vê em um perigo iminente, com o ataque da tribo dos Aimorés. Então, ele pede para o filho dele, Diogo, que tinha feito algo contra os Aimorés. Justamente, né? Os Aimorés estavam buscando vingança, porque o Diogo, ele tinha matado uma jovem mulher indígena, né, que provocou a ira e queria a vingança pela morte da mulher. Nisso, né, Dom Antônio manda o filho, manda Peri, manda Loredano, desculpa, gente, eu não consigo falar esse nome rapidinho,
procurar mais gente, principalmente na capital, para que, né, consigam reverter essa situação. Mas Loredano, com a intenção de raptar a Cecília, ele volta para casa, mas é ferido por Peri. Então, Loredano, não apenas, né, querendo... Não apenas os Aimorés vindo atrás de vingança a Dom Antônio, a família dele, Loredano se junta com os aventureiros para atacá-lo. Só que nesse momento, os Aimorés chegam, então eles se juntam todos para matar, né, combater os inimigos. Peri, contrariando todas as questões científicas, todas as probabilidades, ele se joga atrás das linhas inimigas para procurar socorro, né, procurar ajuda. E Peri enfrenta todos eles, todos os Aimorés, sozinho e ganha aquela luta. No fim, Loreano é eliminado. Álvaro, que era tão apaixonado por Cecília, é morto. E a prima, que, né, amava o Álvaro, acaba se suicidando. Uma tragédia tipo de Shakespeare. Então, a Cecília, que tinha sido raptada, é resgatada por um Peri, que nesse momento vira convertido a cristão. E quando ele alcança ela, a casa é incendiada e todos que estavam ali, toda a família de Cecília é morta. Com isso, né, eles se afastam daquela guerra que estava acontecendo e no fim, os dois juntos ficam felizes para sempre. Um trágico, mas um fim bonitinho, né? Iracema. Iracema é muito importante dizer, principalmente por José de Alencar ser cearense, ela retrata a ideia de uma lenda de como o Ceará surgiu, como o povo cearense surgiu. Então, nós temos a Iracema, que é uma indígena linda, uma filha de chefe e sacerdotisa. Nós temos Martim, que é um guerreiro branco, e o Irapuã, que é o antagonista dessa história. Como que acontece? Iracema, a Índia dos Lábios de Mel, como é conhecida na literatura, estava repousando na floresta quando um guerreiro branco chamado Martim chega, estava caçando no meio da floresta. Ele, perdido, é confundido por Iracema com um animal que o ataca com uma flecha. Ela, toda arrependida do que aconteceu, recolhe esse homem na casa do pai, de forma que seja protegido, bem tratado e respeitado. Nesse momento, com a melhora dele, Iracema se apaixona por Martim e Martim se apaixona por ela. Mas é impossível que isso aconteça, porque na tribo de Iracema era proibido que houvesse essa troca entre povos. Além disso, como ela era sacerdotisa da tribo dela, era proibido que ela tivesse algum tipo de relacionamento com outros. Mas, né, contrariando toda a situação, ela tem, e chega Irapuã, que fica enciumado por causa da Iracema. Porque ele queria que, né, ele queria tê-la, não queria que outros a tivessem. Então, em uma noite, Iracema vai com Martim e acabam, né, nisso, para se salvar,
salvar aquele que ela amava, eles fogem e vão. Eles fogem em direção a um outro lugar escondido. Irapuã, né? Diferente, não cansa, né? Ele quer se vingar de toda a traição que receberam e vai na perseguição dela. Então, com isso, existe uma guerra muito forte entre indígenas e homens brancos. Então, o que acontece? Iracema vê toda a situação, fica muito triste e se recolhe às margens da Lagoa Macejana, no litoral do Ceará. Eles vivem momentos muito felizes juntos, mas com o tempo passando, Martim ele tem que se ausentar para lutar as guerras do povo branco. Então, né, Iracema se vê sozinha e grávida, não tendo como se sustentar e muito menos sustentar seu bebê. Com isso, quando o Martim volta, ela está à beira da morte. E ali ela pede para ele que, né, cuide de seu filho e que não esqueça. E nomeia ele de Moacir, que significa filho da dor. Curiosidade. Quando Martim depois da morte dela, Martim vai a Portugal. E quando retorna, muito tempo depois, ele traz alguns sacerdotes e implanta ali, na morte, onde ela morreu, a religião cristã. Então, e funda, assim, o homem cearense, a mulher cearense. É uma história bonita, mas bem idealizada, porque ela é o sinônimo de virgindade, ela é aquele amor impossível, ele expressa um herói forte que acaba com a mocinha e assim por diante. Então, gente, vamos para Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães é um mineiro que tem sua história mais, apesar de ter escrito algumas obras, a mais famosa dele, que todos nós conhecemos, e conquistou o público justamente por ter uma linguagem simples e, consequentemente, ser muito mais acessível, virou telenovela e aposto que todo mundo aqui já ouviu falar, que é justamente A Escrava Isaura. A Escrava Isaura foi um romance escrito no período abolicionista. Não no momento que houve a abolição da escravatura, mas naquele pré-abolicionismo em que as pessoas, esses ideais, eles estavam sendo amplamente divulgados. E retrata a história trágica de uma bela escrava branca, a Isaura. Então é importante dizer que aqui nós mostramos um preconceito, porque ela é retratada como uma beleza incomum e era escrava. Então, nós temos aqui uma amostra do tipo de preconceito existente nessa época. Porque a beleza da escrava não poderia ser negra, tinha que ser branca. Isaura era nascida de uma mãe escrava e de um pai não escravo, branco. E estava sob tutela da sua madrinha. Eu não vou lembrar o nome dela, gente, perdoem-me. E só que antes da madrinha dela conseguir dar uma carta de alforria para ela morre. E com isso, Isaura passa a ser posse do herdeiro dessa madrinha dela, que era um rapaz totalmente o contrário, libertino, devasso, ruim. Esse bendito homem, que eu não consigo nem ver o ator que fez ele, porque já me dá uma raiva, é o bendito do Leôncio, que estava recém-casado com Malvina. Mesmo sendo recém-casado, ele, né, quer ter a Isaura para ele de todas as maneiras possíveis, mas ela recusa. Então, Isaura ela tem uma lista de pretendentes. Henrique, o irmão da Malvina, Belchior, que é um jardineiro
vulgo mostrengo feio. Nessa disputa, o Henrique, ele conta para a irmã exatamente o que vem acontecendo, o Leôncio querendo possuir Isaura, e a Malvina abandona o marido. Mas isso não fica tão fácil para Isaura, porque dá a desculpa perfeita para que Leôncio continue e seja muito mais insistente nisso. Miguel, que é o pai da Isaura, faz uma proposta para a menina, para eles fugirem e fixarem moradia em Recife. Lá ela muda de nome e vira Elvira para morar numa casa com o pai. Ela fica tranquila. Até que um dia lá aparece Álvaro, o herói que ela tanto que se apaixona pela primeira vista. Que, né, convence ela a ir a um baile da sociedade recifense. E nesse baile ela é tida como a musa inspiradora, a mulher mais linda, a endeusada. Nesse baile estava Martinho, que era um caçador de escravos fugidos, e lá mesmo fala que ela era uma escrava. O Álvaro, diferentemente do que podem pensar, não ficou surpreso com isso. E foi até Leôncio tentando comprar a Isaura, para que, né, ficasse, né, dela. Mas Leôncio se recusa, vai atrás do pai de Isaura e manda prendê-lo por causa do rapto e da fuga. Nisso, as propostas indecorosas de Leôncio a Isaura continuam, né? Mas ela nunca cede para o cara. Leôncio, então, nesse momento, ele estava falido. Tinha perdido todo o dinheiro da madrinha, da Isaura. Então, já que ele estava assim, ele decide fazer uma vingança contra a escrava. Ele fala para ela que ela tem 3 opções. A primeira, se entrega para ele. A segunda, fica no tronco até morrer. Ou a terceira, ela se casa com Belchior e liberta o pai da cadeia. Ela, desesperada, aceita se casar com Belchior, aquele mostrengo feio. Mas nesse momento, no momento do casamento, Álvaro aparece. Ele tinha conhecimento do que estava acontecendo com Leôncio e virou o fiel depositário dele, o hipotecário. Então, toda a fortuna que um dia pertenceu a Leôncio, nesse momento, vira de Álvaro. Daí, assim, no invés do casamento de Isaura com Belchior, ela se casa com Álvaro e... no dia do casamento de Isaura, Álvaro aparece, conta que tudo aquilo ele é dele, incluindo a Isaura. Ele dá a carta de euforia para ela. E a partir desse momento, a ela pertence tudo que um dia pertenceu ao dono dela. Que lindo. Que mais, minha gente? Agora, por hoje é isso. Qualquer coisinha, vocês me avisam, mandem mensagem pelo meu e-mail no Instagram, que às vezes é mais fácil. Eu estou aqui pronta para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Um beijo, uma ótima noite e tenham ótimas aulas, viu? Tchau!